A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Meus queridos irmãos, através desse vídeo venho contar uma experiência, um testemunho de oração do povo de Deus, né? De um grupo de Telegram que eu participava e que minha esposa ainda participa no dia de hoje. Isso já aconteceu faz um tempo atrás. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nesse grupo foi dito para que todos orassem nessa data, nessa madrugada. Então o grupo começou a orar desde cedo e ficou até o outro dia, né? E cada um tinha que fazer as suas orações e depois poderiam descansar, mas que orassem, todos orassem. E assim foi feito. Eu e minha esposa oramos, fizemos a nossa parte e deitamos para dormir. E o povo continuou orando lá pelo grupo, né, durante a madrugada. Isso ficou até no outro dia. E quando foi 2 horas da manhã, eu e minha esposa deitados, depois de já ter feito as nossas orações, nós começamos, aliás, a sentir um fogo no nosso corpo, um fogo queimando, que a gente começou a suar. E a gente acordou e levantamos, né? E eu falei com a minha esposa, parece que Deus me deu um entendimento que eram orações que estavam sendo feitas naquele momento pelo pessoal do grupo, e eram mais de 2.000 pessoas orando ao mesmo tempo, sem contar, né, os que estavam fora do grupo no momento, né, estavam orando no particular, orando nas suas casas, né, talvez até algumas no monte, não sei. Porque eu só sei quando eu olhei para o Telegram que Deus me deu um entendimento que as orações que foi pedido naquele dia era por causa das orações que o nosso corpo estava pegando fogo. Não, foi tremendo. Também antes de acordar eu senti pelo Espírito Santo que eram orações dos irmãos nesse grupo de Telegram. Porque Deus deu um entendimento, né? E quando eu fui olhar no Telegram, realmente eu ainda participava do Telegram, hoje não. Desse grupo, no caso, Telegram. Tem um Telegram, mas não participo mais. Eu vi que tinha mais de 4.000 e poucas orações escritas. E Deus estava recebendo, tá? Deus estava recebendo. Então imagina o poder da oração por nós. Imagina o povo de Deus se reunir para orar, para clamar, para buscar a face do Senhor da glória, o Criador do céu e da terra, o Deus vivo, o Deus forte, o Deus poderoso, unanimemente, numa voz só, imagina. Então, meus irmãos, a oração tem muito em seus efeitos, como está escrito na Escritura. Eu vou dar algumas passagens de Escrituras aqui, para que você entenda que a oração tem muito efeito, sim, né? Muitas coisas eu consegui através da oração, e glórias a Deus por isso. Através da oração, através da humilhação, do jejum. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar na oração. É bom que o povo de Deus se reúna. O povo de Deus ainda não entendeu que a oração tem muito poder no mundo espiritual, né? Eu acredito que nesse dia o fogo era tão grande, que era o fogo do Espírito Santo queimando a gente, que eu sabia que era. Estava cortando muitos laços, muita coisa do diabo em nossa direção. E até nas direções dos irmãos também que estavam lá no grupo, né? Porque o fogo era muito alto. Amém? Aqui no livro de Salmos, capítulo 6, versículo 9. Salmos, capítulo 6, versículo 9. Está escrito: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. Olha aí, irmão. Isaías 26, 16. Yahvé, no meio de grande angústia, eles te buscaram. Entregaram-se à oração, porquanto tua correção os flagelou. Daniel 6:10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elá, Deus. Lucas 3, 26 e 37. Filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José,
filho de Judá. Apesar que isso aqui é só genealogia de Jesus, né? Então Lucas fica de fora, Lucas 3, 26 e 37. Mas Lucas 18, do 1 até o 7. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Lucas 21, 36. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Atos, capítulo 1, 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Isso aqui é tudo palavra de oração, só aquele que eu li que não. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 10, 2. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a tua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Atos 25, 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Olha aí, ó, tá vendo? Isso aqui é a parte que Pedro estava preso, mas a igreja estava orando e o anjo foi lá libertá-lo. Coisa gloriosa é o nosso Deus para nos ajudar. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e de súplicas com ações de graça. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai constantemente. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Aleluia, glória a Deus. Está aí algumas partes da Escritura, com certeza tem mais palavras, certamente. Tem mais uma aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, meus irmãos. Então, a oração tem muito efeito no mundo espiritual para nosso favor, a nosso favor. Pois o diabo não quer que você ore, o diabo não quer que você jejue, o diabo não quer que tu leia a palavra, o diabo não quer que você louve. Se você fazer isso, ainda mais em súplica diante do Pai, você vai receber resposta, meu irmão. Muita coisa eu recebi através da oração. Muitas coisas orando, Deus me revelou o que ia fazer. Eu esperei um tempo e aconteceu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, deixo essa experiência para os irmãos, né? O povo de Deus tem que se reunir mais para a oração, né? Para que as obras do diabo elas venham ser enfraquecidas, porque enfraquece sim. As orações do servo de Deus têm muitos seus efeitos. Um servo obediente a Deus tem uma oração respondida. Glórias sejam dadas a ti. Tá, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.